vamos falar sobre eficácia e eficiência. Não é uma coisa nova, né? Essas palavras já existem há bastante tempo. Dentro da administração, as pessoas inclusive mencionam sobre esses termos e a gente já pode ter visto isso aí no passado. Mas vamos aplicar isso ao desenvolvimento de produtos, ao uso de agilidade, a como que a gente consegue fazer melhor as coisas no nosso ambiente de trabalho e buscar uma melhor produtividade e melhor valor para os nossos clientes, né? Então, começamos com uma pergunta: o que é melhor, ser eficiente ou ser eficaz? Então a gente pode pensar um pouquinho se o que traz mais resultado para a gente. Um lado pode trazer um pouco mais de redução de custo, o outro lado pode trazer um pouco mais de assertividade. O que vocês acham que seria melhor aí, ser eficiente ou ser eficaz? Então vamos mergulhar um pouquinho nesses dois termos para a gente pensar um pouquinho melhor aí. A gente traz uma frase aqui, inclusive, do Peter Drucker, uma pessoa muito forte na administração. E aí, ser eficiente é fazer do jeito certo e ser eficaz é fazer a coisa certa. Então, por um lado, a gente vai ver exemplos sobre fazer a coisa do jeito certo, com o melhor gasto de recursos, com a melhor forma, a melhor velocidade e assim vai. E do outro lado a gente vê como que a gente pode fazer a coisa certa, aquilo que dá o resultado, aquilo que atinge a necessidade do nosso cliente, né? Então eu trago um exemplo para vocês, pensando em culinária, né? A eficácia seria aquele chefe de cozinha que está preparando um prato novo para o seu restaurante, ele está pensando no sabor, está pensando na melhor forma de produzir aquele prato para que aquele prato seja escolhido, para que o cliente queira aquele prato. Então ele está tentando fazer o prato certo, a coisa certa que as pessoas vão pedir. Depois que ele tem esse prato pronto, e aí ele não se preocupou tanto ainda com o gasto dos recursos, porque ele está testando os sabores, ele fez vários testes, ele experimentou bastante. Depois ele leva essa receita para dentro da cozinha. E aí no dia a dia do restaurante, na cozinha, aquele prato precisa ser repetido. E repetido várias e várias vezes. Aí a cozinha vai se preocupar com o uso dos recursos, com a temperatura correta, em ser muito mais eficiente. Então, o chefe de cozinha ali, quando ele está criando um prato novo, ele está mais preocupado com a eficácia. E quando esse prato vai para a cozinha, ele é pedido várias vezes, tem uma preocupação maior com a eficiência. Então a gente ainda pode estar em dúvida um pouco com aquela pergunta, né? O que seria melhor, ser eficiente ou ser eficaz? E aí depende um pouquinho do contexto, mas tem algumas pessoas que já falam logo de cara, não, para mim é mais importante ser eficaz. Para outras pessoas, para mim é mais importante ser eficiente. E aí, ter eficiência, né, no trabalho. E aí vamos ver um pouquinho algumas formas da gente analisar isso, né? Entre eficácia e eficiência. Já Russell Ackoff, também um cara muito importante aí da administração, ele já pensa por uma forma para aquela resposta daquela pergunta, né? Quanto mais certo você faz a coisa errada, mais errado você se torna. Então ele já está puxando ali que, na visão dele, eficácia seria mais importante, né? E quando você comete um erro e o corrige tentando fazer a coisa certa, você se torna mais certo. Então ele já está puxando ali uma visão mais forte para a eficácia. Portanto, é melhor fazer a coisa certa, mesmo que seja do jeito errado, do que a coisa errada do jeito certo. Porque fazendo a coisa errada do jeito certo, você não vai chegar ao resultado necessário, né? Tem um outro exemplo que vale a pena para a gente aplicar isso, pensando exatamente aqui o que o Ackoff colocou para a gente, que é quando a gente precisa atingir uma distância, quando a gente precisa ir do ponto A para o ponto B. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês, indo de Brasília a São Paulo, ou vice-versa, né, de São Paulo a Brasília. O Herbert mora em Brasília e eu moro em São Paulo. Então, quando eu vou a Brasília para a gente se encontrar, ou quando ele vem a São Paulo, como que a gente pensa essa visão aí de eficácia e eficiência quando você está indo do ponto A para o ponto B? Então, ser eficaz é saber o lugar certo que você precisa ir, é saber a direção, saber para onde ir. E se você não souber nem aonde ir, nem onde fica o caminho, nem onde fica o lugar que você está indo, não adianta você ter o melhor equipamento, ser eficiente, gastar pouco combustível, ser o mais rápido possível para chegar lá. Porque se você estiver indo na direção errada, não adianta nada.
Por outro lado, se mesmo que você saiba onde é o local que você está indo, mas de repente você não tem um equipamento que te desloque uma distância tão grande, ou tem alguma diferença aí em relação a isso, se você estiver indo a pé de Brasília a São Paulo, mesmo que você saiba onde é, não adianta, porque você não tem eficiência nenhuma. Então a gente ainda vai ver situações onde, se um dos dois não for existente, se você tem um dos dois muito baixo, não adianta, né? Agora, quando você tem os dois de forma equilibrada, você vai ter grandes resultados. Então, se você sabe aonde você quer chegar, você sabe a direção, você tem um mapa, você sabe como chegar até lá, e você ainda tem o melhor equipamento, a melhor forma, você sabe chegar com a velocidade correta, e você sabe atender a necessidade da forma certa, você vai ser você vai trazer muito resultado, né? Você vai ser bastante eficaz e também bastante eficiente. Então, a gente quer que você pense esses dois lados. Em algumas situações, você já tem eficácia, você já sabe o caminho que você precisa percorrer, aonde você quer chegar. Então você precisa focar em eficiência. Em outras situações, você ainda não sabe qual que é a eficácia, onde está aquela posição, onde está aquele local, então você precisa andar um pouquinho e já perguntar, já validar com o seu cliente. E aí vamos ver como que a gente aumenta ou a nossa eficácia ou a nossa eficiência, como que a gente faz isso para melhorar no nosso trabalho, no desenvolvimento de um produto, na entrega de um serviço, para atender o nosso cliente da melhor forma possível. Então, melhorar a eficiência, você melhora suas ferramentas, seus recursos, o carro ou um avião para você percorrer uma distância grande, ou se você está dentro de uma cidade com uma distância pequena, não adianta você ter o avião, porque você está dentro da cidade, percorrer uma distância mais curta. E aí, se você está numa cidade como São Paulo, talvez seja moto. O trânsito é muito pesado, então talvez o equipamento ideal seja a moto. Se você está numa cidade como Brasília, que tem espaço maior, tem menos trânsito, talvez o carro seja mais eficiente, você atinja melhores velocidades, com mais segurança, você consegue carregar, inclusive, mais coisas, você precisa fazer transporte de alguma coisa, de algum equipamento, de algum produto, talvez o carro seja mais eficiente. Então, dá para a gente ir pensando aí em como melhorar a nossa eficiência através de melhorar as ferramentas. Também dá para você reduzir os desperdícios de recursos, reduzir o gasto de combustível, reduzir o gasto financeiro, a compra de equipamento, você conseguir pagar um valor melhor e assim vai. Então, reduzir os desperdícios também é uma forma de você melhorar a sua eficiência. E quais as medições que a gente pode fazer para ajudar a gente a alcançar uma melhor eficiência? As medições mais frequentes que a gente tem que usar é você medir de forma frequente a performance. Medir de forma frequente se você está numa velocidade boa, se você está chegando da forma correta no que você precisa, né? Se você consegue ter uma cadência interessante, se você tem uma boa produtividade e assim vai. Agora vamos ver como que a gente melhora a eficácia. Aí são outras formas que a gente precisa utilizar para melhorar a eficácia. Então, para melhorar a eficácia, a primeira coisa, você tem que ter um foco muito forte no propósito, no resultado que você quer alcançar, no que realmente importa, no que é que vai satisfazer o seu cliente, o que vai dar aquele resultado que você está buscando. Então, a primeira coisa na eficácia é você saber o que é isso, né? Mas vamos dizer que eu não sei, eu ainda estou descobrindo o que o meu cliente quer, qual que é o propósito. Então a gente vai para a segunda forma que a gente busca para melhorar a nossa eficácia, que são ciclos curtos de feedback com o cliente. Então você colocar o mais rápido possível para testar o que aquele cliente realmente pensa, se aquilo deu o resultado que você buscava, se aquilo trouxe a satisfação que o cliente estava buscando. Então, se você faz isso cada vez mais frequente, com ciclos cada vez mais curtos, você tem oportunidades de corrigir o rumo cada vez de forma mais frequente, cada vez com uma velocidade maior. Então, ciclos curtos de feedback é uma forma muito boa de a gente aumentar a eficácia. E medições, como a gente também falou na eficiência, que tipo de medições a gente vai fazer aqui? Então, são medições frequentes de resultado. Se a gente alcança o resultado, ou quanto da gente alcançou do resultado que a gente estava querendo, ou o quanto a gente alcançou da satisfação do nosso cliente, medir sempre o resultado final, né? Então foi isso, falando um pouquinho de eficácia e eficiência. Espero que vocês consigam perceber aí a diferença e como conectar isso com agilidade, com o seu processo de trabalho, dentro do seu cenário. E aí, vamos para as próximas aulas. Até!